Bom, gente, vamos falar agora sobre eleições presidenciais, porque a decisão de Ronaldo Caiado se filiar ao PSD foi antecedida por conversas com o núcleo político bolsonarista, entre eles o senador Flávio Bolsonaro. Já já o nosso repórter Misael Mainetti vai trazer mais detalhes. Misael já está aqui ao vivo conosco. Misael, vamos conversar um pouquinho mais, porque inclusive a saída de Ronaldo Caiado gerou um certo espanto, porque ele deixou muito claro desde o ano passado que seria, um candidato presidenciável, que queria aí pela União Brasil, mas o seu próprio partido, ele sofreu uma resistência devido à união que teve, do União Brasil com o Partido Progressistas, e dessa vez seria uma estratégia de pulverizar as candidaturas contra o presidente Lula. Traz mais detalhes pra gente, as intenções de Ronaldo Caiado ao se filiar ao PSD. Uma boa tarde para você. E agora, hein, o que vai acontecer? Muito boa tarde para você, Cássius, para todo mundo aí no estúdio e para você que acompanha o 3 em 1. Caiado deixou União Brasil e ele já estava praticamente numa campanha desde o ano passado para a pré-candidatura ao Planalto. Agora ele está no PSD e ganha mais 2 nomes. Antes de falar disso, mais 2 nomes como concorrentes, vamos dizer. Mas antes de falar mais sobre isso, a gente tem que lembrar que Caiado sempre defendeu que todos os candidatos à pré-candidatura aí, na presidência da República saiam numa espécie de corrida maluca, que eu costumo dizer. Então ele fala assim, sai todo mundo de uma vez e aí no segundo turno a gente decide quem é que a gente vai apoiar. Essa é a estratégia de Caiado. Inclusive, ele já teve reuniões com o pré-candidato, o senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro. Acabo de conversar agorinha com o Valdemar Costa Neto por telefone, ele que é presidente do Partido Liberal. E ele disse o que para mim? Ele pensa diferente, ele discorda dessa estratégia. Para ele, todos os pré-candidatos de centro-direita e de direita têm que se unir no primeiro turno, porque aí eles conseguem vencer Lula. Ele me disse o seguinte, você acha que a gente não vai conseguir vencer o Lula? A gente tem Flávio Bolsonaro versus Lula, aí a gente consegue vencer. Agora, ele não quer arriscar a estratégia de colocar, por exemplo, Caiado, Zema e outros candidatos contra o presidente Lula, porque aí as chances diminuem. Também disse que Flávio Bolsonaro vai conversar com Caiado e com os outros pré-candidatos logo após o Carnaval, que é quando tudo começa a funcionar, entre aspas, como a gente costuma dizer. Então é assim que pensa Valdemar Costa Neto, a gente vai continuar acompanhando isso. Voltando à situação do Caiado, ele mudou de partido, saiu do União Brasil, foi para o PSD, só que o presidente do PSD, Gilberto Kassab, já estava ali, fazendo campanha. A gente vai apoiar Tarcísio, se Tarcísio não sair, apoiamos Ratinho Júnior. Agora Caiado veio para o PSD. Como é que fica a situação? Porque ali a gente já tem, então, ocupando aí 3 cadeiras para tentar essa vaga à presidência da República. A gente tem, então, Caiado, a gente tem Ratinho Júnior e a gente tem Eduardo Leite. Quem é que vai ser o escolhido? Vamos acompanhar uma entrevista que a gente fez hoje com Caiado. Acompanhe. Com a certeza de que o PSD lançará um candidato e aqui, ao ser convidado, eu me submeterei a um processo de escolha entre aqueles que lá estão, ou seja, o Ratinho, que já é originário do partido, como também o Eduardo Leite, e com esse processo eles, ou seja, o Kassab com um grupo de políticos reconhecidos nacionalmente, farão uma análise e indicarão o nome pelo partido que sairá levando a bandeira do PSD, do projeto de governo do PSD. Tá. Bom, gente, olha só, vamos seguir falando sobre essa ida, essa troca de legenda de Ronaldo Caiado. É muito expressivo, chama muita atenção. Inclusive, a gente tem uma imagem aqui, porque ontem Ronaldo Caiado esteve lado a lado, gravou um vídeo institucional ao lado do Eduardo Leite, governador do estado do Rio Grande do Sul, e também ao lado do governador do estado do Paraná, Ratinho Júnior. Já a gente vai trazer mais detalhes desse vídeo, porque agora eu quero conversar com os nossos comentaristas. Bom, sobre Ronaldo Caiado.
Ele demonstrou sempre a vontade de ser um candidato presidenciável, tinha uma certa resistência dentro do próprio partido, principalmente na figura de Ciro Nogueira, presidente do PP, e decidiu fazer essa mudança. Só que a mudança não foi para ele garantir uma vaga, e sim para ele concorrer internamente. É claro, o Ratinho Júnior disse que não vai ter prévias, não vão disputar, tem que ver quem vai estar melhor, mas, enfim, Fábio Piperno, queria te ouvir. Você acha que Ronaldo Caiado acertou nessa escolha? O que está por trás dessa mudança de legenda? Ele será um forte candidato ao Senado, como pré-candidato a presidente. Não passa e nunca passou de um candidato nanico. Eu tenho dito há quase um ano que dessa turma toda, nenhum tem chance de ser candidato a presidente, a não ser Ratinho Júnior, se por acaso o Kassab der uma guinada, estiver disposto realmente a queimar muita grana do seu fundo partidário nisso aí, do seu fundo eleitoral nisso. Porque ele é um expert, um craque em estratégia política, ele sabe que uma candidatura a presidente custa muito caro e com chance zero de êxito. E com esse dinheiro, ele poderia eleger bancadas muito maiores. Caiado, há muito tempo, trocava cotoveladas com vários setores do União e também do PP, especialmente com Ciro Nogueira. Como é que essa turma vai imaginar, por exemplo, que o PSB possa ter uma candidatura a presidente, sendo que lá no Rio de Janeiro, por exemplo, Eduardo Paes, na semana passada, falou, eu sou Lula. Você vai na Bahia, Otto Alencar e companhia, eu sou Lula. É um partido esfacelado, é um partido que tem várias seções regionais autônomas. Então, não vai ter candidato ao presidente. Duvido que tenha candidato ao presidente, como ali. E o mesmo se aplica a republicanos, PP, União, essa turma toda. Inclusive, eu quero chamar esse vídeo que acabou aparecendo, né, quando o Ronaldo Caiado anunciou, né, olha só, gente, o momento que ele diz que agora está no PSD, numa aliança com outros governadores, que todos vão trabalhar em prol do Brasil. E eu queria fazer uma analogia com o futebol, gente. Agora, 4h39. Para quem nos segue na rádio, a gente vai para o rápido intervalo. Agora a gente segue com mais informações aqui do nosso querido 3 em 1. Bom, gente, vamos seguir porque esse vídeo, gente, é tão interessante fazer uma analogia. O Fábio Piperno adora futebol, então a gente vai fazer essa analogia para entender um pouquinho mais o que está em jogo. E olha só, gente, são 3 candidatos presidenciáveis que, querendo ou não, entraram no campo da disputa presidencial, mas, querendo ou não, são 3 centroavantes. E o centroavante, o papel é fazer gol. Só que, num time, precisa ter uma zaga, uma defesa muito bem estruturada, um equilíbrio no meio-campo e só tem vaga para um centroavante. Não tem vaga para 3. Como é que fica o técnico Kassab? Quem vai sentar no banco? Não, aí que tá. Que centroavantes são esses? Que gol que eles estão fazendo? Não, mas tem centroavante que não faz gol, tem centroavante que vive de seca. É o Gabigol em má fase, hein, Pepe? É impressionante. Outro dia alguém disse isso aqui. Enfim, o fato é que os 3, você coloca os 3 numa pesquisa ao lado de Flávio Bolsonaro, nenhum deles ganha do Renan Santos. A última pesquisa já falou isso, né? Então, eles não ganham, são 3 candidatos nanicos, quando você coloca ao lado de Flávio Bolsonaro e também do governador Tarcísio. Então, por isso que eu tenho a convicção de que nenhum deles vai ser candidato a presidente. Agora, tem 2, candidatos praticamente eleitos ao Senado, Caiado e também Ratinho Júnior. Eduardo Leite anda, com maiores dificuldades. Mas é isso, esse é o teto deles. Ô Zé Maria Trindade, inclusive até eu gostaria de ouvir você também. Agora, nesse time, podemos dizer assim, nessa escalação feita pelo presidente do PSD, Gilberto Kassab, a ideia dele é deixar a bola rolar para ali em abril, na hora, né, de fidelizar mesmo, de marcar o seu candidato. Ele vai ver quem está melhor dentro de campo para, de certa forma, começar essa corrida eleitoral? A política é feita de movimentos e esse é um movimento muito importante. Desde o início, o Centrão, o grupo do centro ali, resistiu à indicação do ex-presidente Jair Bolsonaro, do filho Flávio Bolsonaro. E este é um posicionamento importante de 3 ex-governadores, né, que serão ex-governadores, ainda estão no exercício do governo, né, vão sair em abril, importantes, que já foram reeleitos e bem reeleitos. Então, é importante esse movimento. E um será candidato. Na verdade, isso aí é uma expectativa. E há uma expectativa grande de que algo dê errado e que o Centrão possa apoiar um desses 3, aí iria para o segundo turno. A expectativa aí é de que o eleitor pense assim, olha, esse aqui pode ser melhor no segundo turno do que o Flávio, né?
é uma disputa que está acontecendo, o Centrão contra o grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ciro Nogueira, o presidente do PP, ele adianta, olha, eu tenho responsabilidade com o partido. Isso significa o seguinte, o PP quer fazer bancada, né? Então, se ele sentir num determinado momento que entrar de cabeça na campanha de Flávio é reduzir a bancada, ele não entra. Mas não é por ele, pessoal, é pelo partido, pelo grupo que ele lidera. Então, esse é um movimento importante, porque une uma ala ali muito nova. A gente acabou travando o sinal com o Zé Maria Trindade, mas Alan Gani, Ronaldo Caiado está na pista. Está na pista e está na pista para negócio. Mas nessa analogia que a gente fez, você acredita que ele pode, de certa forma, marcar um gol ou fica muito difícil chegar ali à artilharia e concorrer às eleições presidenciais? Difícil. Ele parece aquele banco, né? Aquele jogador que está no banco e que quer jogar de camisa 10, sei lá, Piper, quem é? O Galeano que é indo pro ataque, né? Palmeiras. Se arriscando numa função que... Né? Não dá, né? Então, assim, eu vejo que ele está com essa esperança de que, se a direita lançar um nome que não seja Flávio Bolsonaro, os votos naturalmente migrarão para esse candidato da direita, que no caso seria Ronaldo Caiado. Eu não vejo bem assim, as pesquisas mostram que não é verdade. Os únicos candidatos competitivos até agora, Tarcísio de Freitas, que por hora tirou o time de campo, e Flávio Bolsonaro. Dali, se somar os três, como já apontaram os colegas aqui, né, não dá nem os votos do Renan. Então, assim, não tem jeito, né? Essa ideia... E o Caiado insiste muito nisso, né? Porque ele vendia aquela ideia de que, é interessante pulverizar a direita, isso não é o problema. Vai sair todo mundo candidato, que chega lá no segundo turno, né? O único candidato, todo mundo vota nesse único candidato. Só que tem um risco nessa estratégia, que é o risco da direita não ir para o segundo turno, né? Então, eu acho que o pessoal aí tem que tirar o time de campo, porque, olha, não tem chance de ser centroavante e fazer gol. O Cássio Miranda, inclusive, né, o próprio governador do Paraná, Ratinho Júnior, disse que descartou a possibilidade da realização, né, de prévias ou primárias dentro do partido, mas independentemente do resultado, quem vai estar melhor ou não até abril, quem tem o poder da caneta se chama Gilberto Kassab. Você tocou no ponto. Quem tem o poder da caneta e quem tem toda a inteligência desta estratégia. Os três foram para o partido avisados que não haverá estratégia. Não sei se Kassab disse expressamente ou não, mas são três governadores reeleitos. Então também não tem ninguém inocente nesse jogo. Eles sabem que servirão como moeda de troca para que o PSD de Gilberto Kassab esteja bem posicionado na chapa de Flávio Bolsonaro ou de Lula. Até porque não há um prendimento ideológico do PSD em qualquer das direções. Ele irá no sentido que melhor lhe aprover ou naquele sentido que o faro de Gilberto Kassab determinar que será o vencedor. E ele deu liberdade para que nos seus respectivos estados o PSD tenha candidatos próprios ao governo, tenha candidatos à sucessão dos três, sem que ele interfira. Então, no PSD, Ratinho Júnior escolherá entre dois candidatos, Ronaldo Caiado muito provavelmente vai apoiar o seu vice, Eduardo Leite muito provavelmente apoiará o seu vice, mas repito, no fim, eles são três medalhas na prateleira de Gilberto Kassab, que ele vai utilizá-las no momento em que ele entender conveniente, da forma que ele entender conveniente.